Meus queridos amigos, eu me volto nesta tarde à palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós leremos o versículo de número 30 e o versículo de número 31 para a nossa meditação nesta tarde. João, capítulo 20, versículo de número 30 e o versículo de número 31, estas palavras. E Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bem, o título da nossa mensagem nesta tarde é Uma Epidemia de Curas, ou melhor, o ensino da palavra de Deus sobre sinais, maravilhas, milagres e curas. Bem, nós temos seguido nestas últimas semanas, ao longo de um número de semanas, na verdade, através de um estudo da doutrina do Espírito Santo. E nós temos nesta série de estudo considerado um número de aspectos vitais a respeito dessa doutrina. Nós vimos, por exemplo, questões como a personalidade do Espírito Santo. Nós vimos questões sobre o batismo do Espírito Santo. Nós vimos questões sobre o encher do Espírito Santo, como é esse encher do Espírito Santo, a questões das línguas e outros temas tão importantes também, a experiência espiritual subjetiva de um crente, de que maneira ela se dá. E nós temos considerado versículo por versículo, ao longo de um número de estudos, o que a Bíblia ensina sobre a pessoa, a manifestação e a obra do Espírito Santo de Deus, sinais, o encher, o batismo, o poder do Espírito, como ele opera em nossos dias. E hoje nós chegamos aqui neste tema em particular, que é o ensino da palavra de Deus sobre sinais e maravilhas, e em específico o registro da palavra de Deus sobre sinais, sobre milagres e sobre curas. E esse, queridos amigos, é um tema de imensa relevância para os nossos dias, é claro. Porque esse é um tema que toca na seguinte questão. E a questão é: acaso os fenômenos de curas, o fenômeno de milagre pentecostal que nós vemos em nossos dias no meio evangélico, tem alguma sustentação bíblica? Possui alguma base bíblica? Esse movimento de milagres, esse movimento de curas de nosso meio evangélico atual, e as reivindicações dos líderes neopentecostais, dos curandeiros evangélicos de nossos dias, acaso essas reivindicações têm alguma base de sustentação na palavra de Deus? Eu não me refiro apenas em textos isolados da palavra de Deus, mas numa exegese, numa interpretação bíblica sadia, correta. Ou será que tudo isso é nada mais do que o resultado da artimanha de líderes neopentecostais aplicada sobre a ignorância das massas evangélicas analfabíblicas? Ou mesmo, talvez, o resultado da operação satânica? Essa é uma questão importante, você irá concordar comigo. Bem, o fato incontestável é que esse é um movimento, este movimento de sinais, de milagres atuais, de línguas estranhas, de profecias, é um movimento que tem trabalhado nas últimas décadas para reduzir a autoridade da palavra de Deus. E esse tem sido um movimento também que tem sido usado como um subterfúgio para charlatões evangélicos construírem um tipo de império financeiro e pessoal em torno de suas ideias e de seus familiares. Bem, eu pergunto, o que explica então o nascimento e o desenvolvimento do movimento neopentecostal com seus supostos sinais de milagres e maravilhas? O que explica este fenômeno neopentecostal de milagres, de curas e sinais? Bem, há muitas razões, na verdade. Eu creio que a primeira razão para o aparecimento do movimento neopentecostais com seus sinais e maravilhas foi um afastamento gradativo de muitas denominações cristãs da palavra de Deus. Seminários denominacionais, instituições cristãs, aos poucos contaminadas pelo liberalismo teológico que vem aí do final do século XIX. A autoridade da palavra de Deus sendo reduzida nesses seminários, a Bíblia tratada como qualquer outro livro, a interpretação bíblica sendo reduzida a meras práticas literárias de interpretação,
E crentes em Jesus Cristo, muitas vezes, não mais sendo alimentados pela palavra de Deus em igrejas, porque a Bíblia, em certa parte, foi esvaziada por esses teólogos liberais, e você já não sabe mais o que na Bíblia é verdadeiro, ou é folclore, o resultado da mentalidade folclórica judaica, o que é milagre, o que não é, o que nós não podemos crer. A palavra de Deus é descartada em grande medida, o povo de Deus não é alimentado pela palavra de Deus, e o que acontece então ao longo das décadas, aos poucos, que muitos crentes em Jesus Cristo começam a sair dessas igrejas em busca de experiências espirituais místicas. Eles ficaram cansados da frieza teológica liberal de muitas denominações e no desejo sincero de uma experiência de maior comunhão, de maior proximidade com o Senhor, foram levados e enveredados por caminhos de experiências espirituais místicas e começaram a ver nestas coisas um mover de Deus, a mão de Deus, ou um caminho para uma proximidade maior com o Senhor. Um outro elemento significativo, que motivou o nascimento do neopentecostalismo com sua busca por sinais miraculosos, experiências transcendentais, foi a grande avalanche de ceticismo e desprezo pela palavra de Deus, que se espalhou pelo mundo inteiro, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial trouxe ao Ocidente, ao mundo inteiro, um tipo de vácuo moral, assim por dizer. Muitas instituições que mantinham em pé a bandeira moral, entraram em colapso. Você pensa sobre o período dos anos 60, final dos anos 50, 60, a libertinagem sexual, o período das drogas, a avalanche da teoria da evolução tomando conta das academias, das escolas, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em toda parte. Deus e seus atributos sendo negados pelas elites ocidentais, pela mídia, pela televisão, uma campanha agressiva contra Deus, anti-Deus em toda parte, o poder do materialismo, da afluência, as ideias do ateísmo, da teoria da evolução, tudo isso, em um mundo como este, a igreja se viu, assim por dizer, debaixo de uma grande pressão, para tentar mostrar para a sociedade, essa sociedade descrente da sua época, que Deus ainda existe, que Deus é real, que Deus é todo-poderoso, que o Deus que nós cremos é o mesmo Deus do Antigo Testamento que operou coisas maravilhosas, e esse mesmo Deus, Ele é poderoso para demonstrar o seu poder em nossos dias. Assim, o povo de Deus, debaixo da pressão de uma sociedade ateia, cínica, se viu num desejo profundo de que o seu Deus, o seu Senhor, fosse vindicado nessa sociedade. E foi nessa atmosfera, assim por dizer, a partir dos anos 50 sobretudo, que este movimento de sinais, de maravilhas, começa a tomar grande forma e se espalhar. Era o desejo de forçar a Deus, se eu posso usar esse termo, e de exigir a Deus por uma demonstração de seu poder, que vindicasse a sua igreja neste mundo e a sua palavra. O desejo de rogar, ou melhor, de forçar, assim por dizer, se eu posso usar esse termo, forçar a Deus a realizar sinais e milagres que mostrassem que Ele ainda é um Deus presente neste mundo e que a sua igreja é o seu povo neste mundo, Ele está com o seu povo. Uma maneira de convencer o mundo ateu, um mundo distante do Senhor, que Ele é o Deus das Escrituras, o Deus Todo-Poderoso. Bem, talvez seja essa a razão do surgimento do movimento de curas, milagres, maravilhas e sinais. Há muitos aspectos, nós podemos inquirir e sugerir que deram base para o surgimento desse movimento. Mas veja, quando nós pensamos com calma a respeito disso, essa não foi a primeira vez na história do povo de Deus em que o povo de Deus se encontrou em uma cultura debaixo de uma pressão muito grande da sociedade ateia, para clamar a Deus e reivindicar de Deus uma manifestação do seu poder neste mundo, para que Deus fosse mais uma vez conhecido pelos homens e o seu povo fosse vindicado como povo de Deus diante de uma sociedade ateia. Houve um período na Bíblia quando o povo de Deus desejou muito uma vindicação pública do Senhor, e orações e clamores foram levados a Deus por sinais visíveis. Mas veja, foram orações e clamores por sinais visíveis que não foram respondidos pelo Senhor. Nós temos um exemplo, por exemplo, no Antigo Testamento. Isaías, um dos maiores profetas, escritores do Antigo Testamento, maiores em termos de escritos. Isaías lutou profundamente contra o ceticismo do rei Acaz, não foi?
contra a falsa adoração de Israel, o ocultismo, a idolatria. Nós vimos isso em Isaías capítulo 8. E em seu coração, Isaías ele desejava muito que Deus fizesse um sinal visível, espetacular, que vindicasse o seu nome em Israel e que vindicasse Isaías como seu verdadeiro servo. Se você abrir comigo rapidamente em Isaías capítulo 64, nós lemos do versículo de número 1 ao versículo de número 2, Isaías elevando essa oração a Deus, pedindo que Deus fizesse algo visível, algo grandioso, algo sobrenatural, que vindicasse o seu poder mais uma vez e vindicasse a sua mensagem ao seu servo Isaías. Observe essas palavras, Isaías 64. Aqui é Isaías orando. Se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Isaías diz, se o Senhor fizesse algo visível e mandasse fogo do céu e abalasse os montes, algo que as pessoas vissem e se prostrassem diante de ti, Senhor, e reconhecessem que Jeová é o verdadeiro Deus, e não Baal, e não os ídolos das nações, tu és o mesmo e verdadeiro Deus. Mas nós perguntamos, acaso essa oração de Isaías é uma oração legítima de se fazer? Claro que sim. Isaías queria o seu Deus vindicado diante de uma geração apóstata. Ele tinha precedentes, não tinha? Ele se lembrava que Deus havia realizado milagres feitos poderosos 700 anos antes. Nós vimos no versículo 3, ele dizendo, quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face, com Moisés e com os demais profetas também. Ele tinha um precedente. No entanto, a sua oração, observe isso, por uma demonstração de poder visível, não foi respondida por Deus. Ele nunca chegou a ver esse tipo de demonstração miraculosa pública, porque Deus sabe o que ele estava fazendo, Deus sabe o que ele faz, ele sabe como ele realiza os seus propósitos. A vindicação visível de Deus neste mundo, ela nunca é de acordo com o nosso cronograma, o nosso desejo humano, as nossas sugestões, declarações ou esquemas. Elas estão inteiramente de acordo com a vontade, o cronograma de Deus. Mas agora nós temos uma situação similar à de Isaías em nossos dias. Senhor, faça algo poderoso por nós, em nossa nação, em nossos dias, para que o povo ateu, incrédulo, idólatra, descubram e saibam que o Senhor, nosso Deus, é o verdadeiro Deus. Veja, Senhor, o declínio espiritual da nação brasileira, a idolatria, como as pessoas desprezam o Teu Evangelho. Essa é uma oração legítima. Nós precisamos de um reavivamento espiritual, nós precisamos de um novo Pentecostes, sinais, maravilhas. Eles querem fogo, querem milagre. Você percebe? E assim a maioria das seitas e falsas formas de cristianismo, baseado neste sentimento legítimo de muitos crentes, a maioria das seitas pentecostais e neopentecostais estão agora, pelos seus líderes, oferecendo supostos milagres, supostos sinais aos seus seguidores, não apenas para supostamente vindicar o nome de Deus, mas também para promover os ministérios de suas igrejas, seus profetas, seus apóstolos, como super-homens de Deus, e atrair multidões às suas reuniões, onde as pessoas são ensinadas ali a reivindicar seu próprio sinal, seu próprio milagre, sua própria bênção. Por que é que as pessoas nos dias do Novo Testamento, elas experimentaram grandes sinais, viram grandes sinais e maravilhas, e nós não podemos experimentar esses sinais e maravilhas grandiosos? Se Deus continua vivo e poderoso, alguém pergunta por que Ele não realiza, Ele não pode realizar os mesmos sinais hoje, não é? Ele é poderoso para fazer isso. Os milagres do tempo do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, por que Ele não pode realizar aqueles milagres também hoje, através de homens de fé, mulheres de fé, assim por dizer? Bem, deixe-me tentar responder essa pergunta, ela é muito importante. A primeira resposta é que essa é uma questão baseada em um falso argumento, um falso silogismo. Não eram todas as pessoas que realizavam milagres, sinais de maravilhas no tempo do Novo Testamento. Quando você, por exemplo, lê o livro de Atos com calma, Atos dos Apóstolos,
você descobre que milagres e curas eram realizados apenas pelos apóstolos somente, e por um pequeníssimo grupo de homens não apóstolos que estavam junto com o grupo apostólico. Milagres, eles não aconteciam, por exemplo, toda semana, todos os dias, todos os domingos. Não acontecia um milagre todos os domingos, como ensinam os líderes pentecostais. De fato, na verdade, milagres e sinais eram coisas raras na Bíblia. Observe você, desde a criação do mundo até o dilúvio, por 1700 anos, somente um único milagre foi realizado, que foi a trasladação de Enoque para a presença do Senhor sem provar a morte. Do dilúvio até os patriarcas, Abraão, etc., um único milagre foi realizado, que foi o julgamento da Torre de Babel e a produção das novas línguas. De Babel aos patriarcas, mais precisamente, os sinais foram raros. Por 400 anos em que o povo de Deus esteve no Egito, nenhum sinal foi realizado, senão no final, com Moisés e as pragas. De repente, com Moisés, grande manifestação de sinais, Josué também, então silêncio novamente. Nada de sinais e maravilhas até o período de Salomão, nada de sinais e maravilhas de Salomão até Neemias, claro, com exceção de Elias e Eliseu, pontualmente utilizados pelo Senhor em pequenos sinais, para provar a utilidade e a mensagem daqueles profetas. Então nós temos o quê? 400 anos de silêncio até João Batista. Agora observe você, nós temos na palavra de Deus, nos é dito isso, que João Batista foi o maior de todos os profetas que já viveu, como disse o Senhor Jesus Cristo. Mas você sabia que ele nunca realizou um milagre sequer, João Batista? Está lá em João capítulo 10, versículo de número 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João o Batista não realizou nenhum milagre, nenhum sinal de maravilha, embora foi o maior de todos os profetas antes do Senhor Jesus Cristo. Nenhum sinal. Por quê? Bem, porque a atenção deveria ser voltada para o Senhor Jesus Cristo, para que quando o Salvador iniciasse seu ministério público, João veio antes dele preparando o caminho. João era uma patrola que prepararia o caminho para o Senhor. Quando o caminho estava pronto e Jesus veio, então o Senhor Jesus Cristo, ele próprio, deveria realizar muitos sinais. É por isso que João não deveria realizar nenhum sinal, para que o foco do poder, dos milagres, dos sinais, estivessem somente sobre o Senhor Jesus e posteriormente sobre os seus apóstolos. Agora, qual é o plano de Deus para os sinais realizados então pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo? Veja, o Senhor Jesus Cristo não realizou antes, não, o Senhor Jesus Cristo não realizou os seus sinais e milagres para demonstrar, por exemplo, aos judeus que Deus existia. Não foi isso. Os judeus já criam em Jeová, já criam na existência de Deus, nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo também não realizou seus milagres apenas para ajudar as pessoas. Claro, ele tinha profunda compaixão pelos homens e os curava, mas ele não fez estes milagres com um fim em si mesmo, em um fim único. Mas ele fez os seus milagres, ele realizou seus sinais poderosos, grandiosos, com este intuito sobretudo, para que eles crescem que ele, Jesus, era o Messias profetizado, para que eles crescem que Jesus Cristo era o Salvador enviado por Deus, que eles crescem que o Messias tinha chegado na geração deles. Foi por isso que ele realizou esses sinais. E aqui está estas palavras de João, no capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais que ele realizou, isto é, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Em outras palavras, o Senhor realizou aqueles sinais de maravilha e milagres e curas, para que as pessoas soubessem que Ele era o Salvador, para que creiais em Jesus Cristo e crendo tenhais vida em seu nome. Esse foi o propósito, esse foi o objetivo. E isso é muito importante entender, meus queridos amigos, porque, veja, nós queremos nesta tarde contrastar os sinais de maravilha, milagres e curas registrados na palavra de Deus com os supostos sinais e milagres dos líderes pentecostais de nossos dias.
Nós queremos comparar e contrastar o que a Bíblia ensina com aquilo que é reivindicado em nossos dias. Veja, os milagres do Senhor Jesus Cristo foram sinais autenticatórios de quem Ele era. Sinais que autenticavam a sua mensagem, de que aquilo que Ele estava ensinando vinha de Deus, era a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e que Ele era o Messias de Deus, o Filho de Deus encarnado. Mas aqueles milagres eram provisórios, obviamente. Por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, um grande sinal, ele alimentou multidões de pessoas, mas aquele sinal não resolveu o problema da fome em Israel. Aquelas pessoas que foram curadas de centenas de enfermidades, elas tiveram que adoecer um dia e morrer também. Assim, os milagres, eles eram provisórios. Por exemplo, abra comigo em Mateus capítulo 9, versículo de número 2 a 8. Mateus capítulo 9, há um exemplo de um sinal aqui. Milagres eram sinais, porque sinal apontava para uma mensagem. Todo milagre era um sinal. E aqui está um sinal, um milagre, Mateus 9, 2 a 8. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, isto é, Jesus, a Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, daqueles homens que trouxeram o paralítico, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Observe agora. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema, Jesus blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então Jesus ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Você sabe o que está acontecendo aqui? Aqui está um milagre que é um sinal. E o objetivo daquele milagre, da cura daquele homem paralítico, era provar a mensagem de Cristo. Ele dizia: eu sou o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a salvação é por meio da fé no Salvador que Deus enviou. Eu tenho poder para perdoar pecados, porque o Pai me enviou para isso. Aqueles homens não creram, eles blasfemavam, eles diziam: Jesus blasfema, um homem perdoar pecados? Então o Senhor Jesus Cristo, para provar que Ele era o Messias, o Filho de Deus encarnado, e a sua palavra é a verdade, Ele realiza um sinal. Um sinal aponta para a sua mensagem, a sua pessoa. Qual foi o sinal? Depois de perdoar o pecado daquele homem, Ele o cura da sua enfermidade, da sua paralisia, Ele levanta e anda. E a pergunta que é feita aqui neste milagre é, versículo 4, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, versículo 5, qual é mais fácil, isto é, para Deus, dizer: perdoados te estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil para Deus fazer? Perdoar o pecado de uma pessoa ou curá-lo de uma enfermidade que nenhum homem cura? Nenhum. Ambos são tão fáceis. Porque somente Deus pode realizar ambos. Só Deus pode curar, perdoar o pecado de alguém. E só Deus pode ressuscitar um morto, levantar um paralítico de infância. E assim Ele perdoa o pecado do homem e mostra àqueles homens que Ele também tem o poder de curar aquela pessoa e fazer algo que só Deus tem. O que é mais fácil para mim fazer? Perdoar ou curar? Levanta, anda. Assim como eu curei ele diante dos teus olhos, dos vossos olhos, eu também perdoei os pecados deles. De maneira que um sinal, um milagre, aponta para Cristo e autentica sua mensagem e sua pessoa. Seus sinais e maravilhas confirmavam sua autoridade para fazer grandes coisas, como lidar com o pecado. Os milagres de Cristo não foi para provar a existência de Deus, ou simplesmente para ajudar aquele homem, mas para provar a sua mensagem. Marque este ponto sobre o significado de sinais e maravilhas, porque nós queremos contrastar os sinais e maravilhas de Cristo, Salvador, e os seus apóstolos, com os dos falsos apóstolos e curandeiros evangélicos de nossos dias. Os sinais de Cristo foi para provar a sua mensagem. Isso é um princípio muito, muito importante. João nos diz que esses sinais, estes milagres, eles foram registrados na palavra de Deus. Jesus operou também muitos sinais na presença dos seus discípulos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O sinal tinha um propósito de autenticar o mensageiro e autenticar a mensagem. Segundo,
O segundo propósito dos sinais realizados pelos apóstolos, assim como pelo Senhor, foi o de autenticar a mensagem que eles estavam proclamando agora como apóstolos e a nova igreja, isto é, a igreja que se tornava visível. A igreja de judeus e gentios, uma só igreja, o povo de Deus. E em particular o propósito dos sinais, curas e milagres realizados pelos apóstolos também tinha o objetivo de autenticar os apóstolos como verdadeiros mensageiros enviados por Deus. É importante lembrar que somente os apóstolos realizavam milagres e alguns poucos não apóstolos que estavam juntos todavia com os apóstolos. Esses sinais de maravilhas e milagres eram exclusivos dos apóstolos. Eles não eram realizados por todos os crentes na igreja de Jerusalém, na igreja de Corinto, Antioquia, etc., mas pelos apóstolos. Deixa-me provar isso. Abra comigo em Atos, capítulo 5, versículo 12. Eram sinais exclusivos dos apóstolos. Atos 5, 12. Paulo diz, ou Lucas diz, sobre Paulo, Pedro: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Eram os apóstolos que realizavam sinais. Deus testificava da mensagem que eles pregavam como verdadeira, autenticando eles com carimbo de sinais. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12, 2 Coríntios 12, 12, mais uma vez, Paulo dizendo: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Aqui estão sinais autenticatórios dos apóstolos. Abra comigo agora em Hebreus capítulo 2, versículo de número 3 a 4. Hebreus 2, de 3 a 4. Como escaparemos nós, se não tentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, testificando também Deus com eles, com os apóstolos, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade aos apóstolos. Você percebe? Sinais e maravilhas eram exclusivos dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, não de todos os crentes nas igrejas. Não eram todos os crentes e líderes nas igrejas que realizavam esses sinais de maravilhas, apenas os apóstolos, porque isso deveria autenticá-los como apóstolos. E se todo mundo realizasse sinais e maravilhas, quem saberia quem é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Bem, o propósito original dos dons de sinais era então para estampar o selo divino sobre os seus mensageiros, que a sua mensagem do Calvário era a mensagem de Deus, porque os crentes da igreja no início precisavam saber quem eram os verdadeiros apóstolos, verdadeiros líderes, de modo a respeitar naturalmente a autoridade deles, de modo a respeitar as cartas, os textos que eles escreveram. Já haviam muitos textos por ali. Quem são os apóstolos do Senhor? Quais são os textos inspirados por Deus? Aqui estão eles, os apóstolos. Os sinais dos seus ministérios autenticam que eles são os verdadeiros apóstolos. Aquelas pessoas conheceriam quem eram os apóstolos de Cristo pelos seus sinais. Se outras pessoas pudessem realizar os mesmos sinais, então ninguém poderia estar certo quanto a quem seriam os verdadeiros apóstolos. Bem, a única vez, é claro, que alguém fora deste grupo apostólico realizou uma cura foi quando o Senhor disse a Ananias que fosse até Paulo e o curasse da cegueira. Não há nenhuma outra cura além desta na igreja primitiva. Você não vai encontrar nenhuma outra cura além dessa, fora do grupo apostólico, do bando, do grupo apostólico. Assim, a ideia pentecostal, neopentecostal, de que as curas pipocavam em todo lugar, em toda igreja, todo domingo tinha gente caindo e ressuscitando, não é verdade, queridos amigos. Não está baseado na palavra de Deus. A ideia de que crentes em geral realizavam milagres não é bíblica, não é ensinada na palavra de Deus. É realizada apenas pelos apóstolos e os companheiros dos apóstolos. Mas, você sabe, o ofício apostólico, ele não é mais para os nossos dias. E sendo assim, sinais e maravilhas não são também para os nossos dias, porque não é o propósito de Deus. Deixe-me lhe dar algumas razões, talvez sua cabeça coçou um pouquinho.
Algumas razões porque os apóstolos não são para hoje. Quais eram os critérios para o apostolado? Bem, como alguém poderia ser separado para o ministério apostólico, aqueles poucos homens? Primeiro critério ou característica é que aquela pessoa, aquele homem, deveria ter estado com o Senhor Jesus Cristo desde o início. Abra comigo em Atos, capítulo 1. Nós temos aqui versículo de número 21 e 22 e 25. Atos, capítulo 1, versículo 21, 22 e 25. Essas palavras: é necessário, aqui eles estão escolhendo um apóstolo depois de Judas ter passado de cena. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Observou? Versículo 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aqui está o primeiro critério para alguém ser um apóstolo. Tinha que ter estado com o Senhor Jesus Cristo, testemunha ocular junto com os demais discípulos. Ou seja, todos esses apóstolos modernos caem por terra. Eles não andaram com o Senhor fisicamente, não foram testemunhas oculares, ouviram a voz audível no ouvido do Senhor ali no primeiro século, no período histórico dos apóstolos, no início ali. Não foram treinados na Universidade do Salvador. O segundo critério é que um apóstolo deveria também ser uma testemunha visual da ressurreição de Cristo. Versículo 22, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós Jesus foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. O mesmo aconteceu com Paulo, não é? O Senhor Jesus Cristo apareceu a Paulo no caminho a Damasco. Ele testemunhou que Jesus tinha ressuscitado. Certamente ele sabia quem Jesus Cristo era antes de ser crucificado, e ali ele vira o Senhor Jesus ressuscitado. Terceiro, o apóstolo deveria ser alguém particularmente, pessoalmente escolhido por Jesus Cristo. Abra comigo em Lucas capítulo 6. Um apóstolo seria alguém escolhido pessoalmente pelo Senhor. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O mesmo com Paulo. Ele aparece pessoalmente a Paulo e ele chama Paulo ao apostolado. Quarto, aqueles apóstolos seriam autenticados por sinais e milagres, como eu mencionei. Eles realizariam muitos sinais, milagres que outros não poderiam realizar de fato. Quinto, aqueles apóstolos, os verdadeiros apóstolos, eles receberiam um lugar de honra, de destaque na igreja. Se você abrir comigo em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 14, João, que também era um apóstolo, ele vê em uma visão, em uma revelação, o nome dos apóstolos como fundamento da igreja, como colunas da igreja. Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade, isto é, a Nova Jerusalém, que representa a igreja, tinha 12 fundamentos, e neles, nos fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Percebeu? Você não encontrará aqui o nome de Agenor Duque, Valdomiro, R.R. Soares e tantos supostos apóstolos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa. Só 12 receberam um lugar de destaque, estiveram com o Senhor, realizaram milagres e sinais verdadeiros, foram autenticados por Cristo, chamados por Cristo, testemunho da sua ressurreição. 12. Judas está fora, obviamente, Paulo é incluso aqui nesses 12, assim possuíram um lugar de honra na igreja. Sexto, a igreja foi fundada sobre o fundamento desses apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo de número 20, Efésios 2, 20, você conhece essas palavras, não é? Efésios capítulo 2, versículo de número 20, o fundamento dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Bem, essa é a ideia. Cristo é a rocha
Nessa rocha cava-se e põe-se as colunas, os fundamentos. Esses são os apóstolos. Em cima desses fundamentos constrói-se a superestrutura que é a igreja. Nós fomos construídos como igreja em todos os séculos sobre o fundamento dos apóstolos. Qual? Os textos que eles escreveram, suas cartas, seus evangélicos. A igreja é construída sobre a verdade da palavra de Deus. Assim, esses 12 apóstolos. Nenhuma igreja é construída sobre o fundamento de um apóstolo moderno. Ela entraria em colapso. Assim, a igreja foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos. E nós aprendemos deles a respeito de Cristo e de como a igreja deve existir. E uma vez que os fundamentos de uma construção são colocadas, as paredes em cima e o telhado, você não coloca fundamentos de novo no telhado. Assim, não faz sentido termos apóstolos hoje, porque os apóstolos eram os fundamentos, foram os fundamentos da igreja. E os sinais que autenticam os mensageiros também passaram, porque os fundamentos já foram colocados. Assim, não faz sentido termos apóstolos, milagres, sinais em nossos dias, porque eram sinais dos apóstolos primeiros. Não há sinais hoje porque os apóstolos já passaram, pois que a mensagem que eles entregaram já foi concluída. Você não coloca os fundamentos mais uma vez, não é? Judas, não Iscariotes, nos diz que a verdade foi entregue uma vez por todas aos santos. A Bíblia, o Novo Testamento, foi registrado pelos apóstolos e entregue à igreja, para que a igreja seguisse ao longo dos séculos, fundamentada sobre a verdade dos apóstolos, cuja rocha é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Paulo, que foi o último dos apóstolos, veja, ele viveu para ver os sinais dos apóstolos cessarem. Paulo, por exemplo, ele possuía poderes apostólicos para realizar sinais e maravilhas, não é verdade? Ele poderia realizar feitos poderosos, mas ele não pôde, por exemplo, no decorrer do tempo, conforme os anos foram passando, os apóstolos foram morrendo, os sinais foram se acabando, ele não pôde, por exemplo, curar Timóteo, nem Trófimo, nem Epafrodito. Veja, Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, 23, o seguinte: Timóteo, não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu não sei qual era a enfermidade que Timóteo tinha, provavelmente ele precisava comer uma dieta especial, não é? Sem pimenta, sem molho de tomate, não sei, talvez gastrite, alguma outra coisa. Bom, vinho não ajudaria nesse caso. Mas ele tinha uma enfermidade. Paulo recomenda para ele o quê? Uma receita médica. Toma um pouco disso aqui, vai ajudar o estômago a digerir melhor, não sei. Mas ele não curou Timóteo. Em 2 Timóteo 4,20, ele nos diz que Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente na cidade de Mileto. O próprio apóstolo Paulo, ele sofreu uma enfermidade na carne, ele chama de um espinho na carne, alguns pensam que foi um problema ocular, e ele orou a Deus com fervor, com insistência, mas Deus não curou. Seu propósito fora cumprido quando Cristo cumpriu, o propósito dos milagres, dos sinais, se cumpriu quando Cristo e os apóstolos passaram de cena, assim por dizer, quando o Senhor cumpriu a sua obra e os apóstolos registraram o Novo Testamento. Queridos amigos, Paulo tinha o poder para curar esses homens. Será que ele foi cruel e deixou seu querido companheiro Timóteo enfermo? Será que alguém poderia dizer que Timóteo não tinha fé, por isso Paulo não conseguiu curar ele? Quanta tolice no meio neopentecostal! O que nós vemos aqui é o cessacionismo gradativo dos sinais de cura, milagres desse tipo que autenticavam os apóstolos, porque eles tinham registrado o Novo Testamento, estava sendo concluído, os sinais já não eram mais necessários. Segundo os pais da igreja, assim por dizer, testemunham o final dos sinais. Em muitos registros desses primeiros homens, líderes de igreja do século I e II, nós lemos eles testificarem que os sinais já haviam cessado no período dos apóstolos. Agora, voltando ao nosso tema aqui mais especificamente, o surgimento então da busca por sinais e maravilhas em nosso tempo presente toma início, começa assim por dizer, somente depois de 1900 anos de história do cristianismo. Por 1900 anos de história do cristianismo, o povo de Deus tem crido que os sinais de maravilhas e curas através de servos de Deus ficou lá no primeiro século, foram realizados pelos apóstolos ali no início.
e foram designados para o período fundacional da igreja. Agora, com o surgimento do neopentecostalismo no final do século XIX, início do século XX, e posteriormente o seu filho maior, o neopentecostalismo, né, filho do pentecostalismo nos anos 50, há então o início da chamada renovação pentecostal ou carismática. É aí, depois de mais ou menos 1950 anos de história do cristianismo, que ressurge o movimento de sinais, assim por dizer, de cura, de maravilhas, ou a busca por essas coisas. É somente então, neste período, dos anos 50 em diante, que em larga escala, no meio cristão, começa-se a busca, no meio do povo de Deus, por sinais e maravilhas. O primeiro período pentecostal, do final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, foi caracterizado pelo dom de línguas, não é? Das línguas esquisitas, estranhas e profecias. Mas esta segunda onda, assim por dizer, adicionou ao pentecostalismo a busca por sinais e maravilhas. Então, a partir dos anos 50, nós temos a explosão desses sinais e maravilhas. Agora, deixe-me fazer um parêntese importante aqui, um pouco de história. Por trás desse movimento pentecostal, neopentecostal de curas, maravilhas e sinais e prosperidade material, estão três norte-americanos chamados Asa Alonso Allen, William Marion Branham e Jack Cowie, 3 homens influentes, ali nos anos 50 em diante, que estabeleceram as bases para o atual movimento de curas, milagres, sinais e maravilhas, bem-estar físico, prosperidade material. Esses homens são as colunas, não são os únicos, mas eles são os mais proeminentes. O primeiro deles é Asa Alonso Allen, nasceu em 1911, morreu em 1970, mais ou menos. Asa Allen foi um dos primeiros pastores da Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Ele começou a reivindicar para si mesmo poderes sobrenaturais e o poder de ressuscitar os mortos. Ele começou certas campanhas nos Estados Unidos nos anos 60, chamado de Levante dos Mortos. Treinou seus discípulos, espalhou eles por muitos lugares, e os discípulos começaram a tentar ressuscitar literalmente pessoas em cemitérios, e foi um fiasco naturalmente, porque não lhes foi dado esse poder por Deus, e um vexame, uma vergonha, e eles colocaram os rabinhos entre as pernas e pararam com essa ideia de ressuscitar os mortos. Mas a especialidade de Allen, ou de Asa Allen, ele reivindicava ter uma capacidade de curar os seus discípulos de enfermidades e também de curar os seus discípulos de seus pecados, como Cristo fez com aquele homem paralítico. Ele dizia ter o poder de curar as enfermidades e perdoar os pecados. Foi ele quem criou um magazine, uma revista chamada Revista ou Magazine dos Milagres. E nesse magazine, nessa revista, isso ficou famoso, ele reivindicava ter curado uma senhora obesa, que num culto, pelo poder dele, encolheu visivelmente aos olhos da congregação. Então, esse tipo de coisa absurda não surgiu hoje no século XX, isso já vem de muitas décadas no meio neopentecostal. Foi Asa Alonso Allen o primeiro homem, assim por dizer, a reivindicar a cura financeira para o ofertante. Você acha que foi Edir Macedo, Valdomiro, Silas Malafaia, que inventaram essa história de que você pode ter cura financeira se você ofertar? Não, foi esse aqui, Asa Alonso Allen. Foi ele quem fez isso. Foi ele quem começou a usar óleo milagroso nas mãos e na cabeça dos seus discípulos para curá-los. A liderança da Assembleia, isso que nos diz são os historiadores neopentecostais, e você pode encontrar em qualquer pesquisa séria na internet. A liderança da Assembleia de Deus se irritou muito com ele. Então, um dia, quando Asa estava dirigindo bêbado, ele foi preso, a igreja pediu que ele saísse, tentaram expulsar ele. Mas em vez de sair da igreja, ele criou um álibi, disse que foi sequestrado, que foi surrado, que estava muito mal, e quando a polícia achou ele estava assim meio surrado e não bêbado. Mas os líderes pentecostais da época, ainda existia gente muito séria ali no meio,
se voltaram contra aquele homem e expulsaram ele. Então a esposa de Allen começou a atacar a igreja, a Assembleia de Deus. Alguns anos depois, Allen se divorcia dela. 3 anos depois, ele morre na cidade de São Francisco de cirrose, com 59 anos de idade. E esse homem, ele é exaltado por Benny Hinn e outros líderes do meio neopentecostal como uma coluna no meio neopentecostal. Um homem que reivindicava poderes falsos, que morreu de cirrose, bêbado, bebia muito. É reivindicado por líderes neopentecostais como fundadores, como colunas do meio neopentecostal. O segundo grande líder proeminente neste meio foi William Marion Branham, alguns dizem Branham. Muito conhecido também, nasceu em 1909, morreu em 1965. Ele negava a Trindade, e apesar de negar a Trindade, os líderes neopentecostais de hoje o chamam de o maior dos profetas modernos. Você acredita nisso? O movimento de renovação pentecostal, o neopentecostalismo, começou de maneira mais acentuada com o trabalho deste homem. Em maio de 1946, ele disse que um anjo apareceu para ele e a mão dele começou a vibrar. Os médicos dizem que era Alzheimer, mas ele disse que veio de Deus. E porque Deus fez a mão dele começar a vibrar, esse é um poder que Deus tinha dado para ele para curar. Ele colocava as mãos sobre as pessoas e os curava. Esse era o poder de Deus. Com a sua mão tremente, ele detectava todo tipo de enfermidade nas pessoas e poderia exercer o seu poder para curá-las. Ele também reivindicava ter recebido um poder de Deus para conhecer os segredos das pessoas. Ele se autodenominou como profeta dos últimos dias. Ele juntou um grande número de pessoas, seguidores, e ele conseguiu que muitas pessoas saíssem de suas igrejas para segui-lo. Um líder pentecostal moderno dizem que os reformados pescam no aquário dos outros, não é? Mas aqui está o primeiro pescador de aquários, um neopentecostal, que depois de ter sido expulso da sua denominação, foi atrás de pessoas de outra igreja para lhe seguir, dizendo ele ser um grande líder de Deus, um pescador de aquário profissional. Ele desenvolveu uma doutrina estranha que dizia que parte da humanidade era descendente de Adão e parte era descendente de uma serpente. Ele morreu em 1965 em um acidente de carro com um motorista bêbado. Ele não estava bêbado, o motorista do outro carro estava. E ele é exaltado em nossos dias por líderes neopentecostais, como Kenneth Hagin, como um grande líder do meio neopentecostal. O terceiro pilar do movimento de sinais e curas foi um homem chamado Jack Cowie. Nasceu em 1919, morreu em 1957. Ele foi o mais extremo, mais extremado do que os dois primeiros, os três, não é? Jack Cowie foi um indivíduo que puxava a pessoa para fora das cadeiras de roda para que eles começassem a andar curados. E se eles caíssem no chão, ele dizia que era culpa da pessoa que não tinha fé. Você não tem fé, por isso você não andou. Foi ele quem começou com isso aí. Ele foi considerado um fraudista pelos próprios pastores da Assembleia de Deus, que o expulsaram da Assembleia de Deus em 1953. E ele passou o resto da sua vida, então, atacando, confrontando a Assembleia de Deus. Agora, você já viu essa história de não tocar no ungido do Senhor, que você vai cair morto, vai receber uma praga? Foi ele quem inventou. Foi ele quem inventou essa história de não tocar no ungido do Senhor. Se você se voltasse contra ele, você estaria blasfemando contra o Espírito Santo e você seria morto por Deus imediatamente. Foi ele quem criou esse terrorismo evangélico de não tocar no ungido do Senhor. Foi ele também quem começou a propagar a ideia de que toda enfermidade que um crente tem é satânica. Você já viu isso aí em toda parte hoje, usado pelos líderes neopentecostais para que você vá à igreja dele, para que depois de uma oferta você tenha seu demônio expulso. Ele disse que chegaria um dia que quando as pessoas fossem usar um médico, ter um tratamento médico, para terem um tratamento médico, desculpem, elas precisariam ter a marca da besta. Coisas absurdas, ele dizia. Mas ele morreu de pólio depois de buscar o tratamento de muitos médicos. Não conseguiu curar a si mesmo. Depois da morte dele, a esposa dele, chamada Juanita, escreveu um livro chamado Inimigos da Cruz, em que ela expunha as falcatruas, a malandragem do seu marido.
Ele disse, uma das falcatruas que ela expõe em seu livro, que ele disse que uma cruzada evangelística na Jamaica, 3 milhões de pessoas foram convertidas a Cristo, quando na época, quando ele esteve na Jamaica, não havia mais do que 2 milhões de habitantes na Jamaica. Esse homem, Jack Cowie, foi o primeiro a vender terra de Israel, água de Israel, pedaços de objetos de Israel, como abençoados. Você acha que essa história que você vê aí em nosso meio, na Igreja Universal do Reino de Deus, na Igreja Mundial na Igreja Internacional da Graça, na Igreja Mundial e tantas outras, surgiu agora essa venda, esse comércio da fé? Não, está aqui, faz tempo já. Agora, obviamente, esses homens foram exceções no movimento pentecostal, mas veja, foi o impacto desses 3 homens, o impacto destes, que deu base ao movimento da renovação pentecostal de sinais, curas e milagres de nossos dias. Os líderes pentecostais de nossos dias continuam a copiar o que esses homens inventaram, são mais astutos, que conseguem inventar coisas ainda mais esdrúxulas e absurdas do que seus pais espirituais. Agora, queridos amigos, compare os milagres do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos com os milagres desses supostos líderes e apóstolos de nossos dias. Como nós podemos saber se os supostos milagres e curas dos dias de hoje são de fato divinos ou são meramente humanos, falhos, terrenos, um teatro? Bem, nós temos na palavra de Deus a diretriz que nós precisamos. Nós não estamos no escuro nessas questões. E é somente usando essas diretrizes que nós podemos ter clareza. A palavra de Deus diz em 1 João 4:1, amados, não creiais a todo espírito, isto é, a todo mestre, a todo líder, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, líderes se têm levantado no mundo. Bem, primeiro, os milagres do Senhor Jesus Cristo, eles foram extraordinariamente abundantes. Foram muitos, mas milhares e milhares de pessoas eram curadas. Cristo curou um número vasto de pessoas. Hoje, em contraste, há um gato pingado de pessoas que reivindicam serem curadas. Apenas uma pequena fração ínfima das multidões que entram nas igrejas neopentecostais dizem que foram curados. Um grupo pequeno. E os resultados dessas curas são muitas vezes duvidosos, mas o Senhor Jesus Cristo curava em quantidades imensas, incontáveis de pessoas. Segundo, as curas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo envolviam curas espetaculares, grandiosas, eram todas elas curas orgânicas, curas dramáticas. Era a cura de uma pessoa cega de nascença que não tinha talvez um globo ocular. Era a restauração amputada de uma orelha, a orelha foi cortada, Cristo colocava de volta, Eram restaurações orgânicas dramáticas. Lázaro, morto, vem para fora. Curas instantâneas, curas orgânicas, curas completas. Agora, os operadores de curas de nossos dias, eles concentram-se em doenças funcionais ou psicossomáticas. O funcionamento de um órgão. O órgão está bem, mas não está funcionando muito bem. Ou psicossomáticas. Dores que não podem ser medidas. Eu tinha uma dor aqui, era uma dor acolá, uma dor aqui e acolá. Coisas como essas. Psicossomáticas. Agora, uma dor na mão, por exemplo, no músculo, pode muito bem ser um problema psicossomático. Mas uma mão mirrada, uma pessoa que nasceu com um braço até aqui, esse é um problema orgânico. Cristo realizava curas orgânicas. Os líderes de nossos dias não realizam curas orgânicas, mas psicossomáticas, assim por dizer. Curas psicossomáticas, ou doenças ou enfermidades psicossomáticas funcionais, podem mais facilmente ser explicadas como induções psicoterapêuticas, na verdade, mais do que... as curas psicossomáticas de enfermidades psicossomáticas funcionais, elas podem ser melhor explicadas como induções psicoterapêuticas, mais do que intervenções sobrenaturais de Deus na pessoa. Por exemplo, uma dor de cabeça muito forte, ela pode ser curada por uma surpresa. A pessoa está ali com muita dor em casa, uma dor absurda, de repente chega um filho que está em viagem há muito tempo e não avisou que estava chegando, chegou com a família, e aquela mãe se alegra e dá abraço e começam a conversar por meia hora e de repente minha dor de cabeça foi embora. Você percebe?
dor de cabeça pode ser curada por uma surpresa. Dores reumáticas, vários tipos de dores podem ser curadas por induções psicoterapêuticas. Essas não são curas orgânicas. Quando os operadores de milagres de nossos dias, eles tentam realizar curas orgânicas, o resultado é frustração, angústia, decepção. Quando eles tentam curar alguém de um problema real, de uma enfermidade real, o resultado é tristeza, frustração. Muitas vezes, pessoas enfermas são mantidas longe de tratamento médicos porque seus líderes espirituais dizem que elas precisam ter fé que essa enfermidade será resolvida. Se você buscar um médico, você não tem fé. E pessoas, saiba você, já morreram por causa de conselhos como estes. Já as curas do Senhor Jesus e dos seus apóstolos eram absolutamente claras e visíveis. Eram curas de enfermidades orgânicas. Por que os atuais, deixe-me fazer essa pergunta, meus queridos amigos. Por que os atuais curandeiros evangélicos, eles não se reúnem em uma grande convenção essa semana, todos juntos, fazem uma convocação santa de todos os curandeiros, realizadores de sinais, milagres, profetas, curandeiros evangélicos, se reúnem durante a semana, estabelecem uma estratégia e se espalham pelo Brasil em direção aos hospitais, as unidades intensivas de tratamento onde as pessoas estão morrendo e operam seus milagres ali, porque eles não vão às colônias de leprosos, onde as pessoas estão sendo tratadas com hanseníase, que Cristo curou leprosos, porque eles não vão aos manicômios, porque eles não vão aos centros de tratamento de trauma, cirurgia, pessoas que perderam a orelha, o braço, a perna, e curam, e colam essa perna, esse braço. O Senhor fez isso, porque eles não fazem o mesmo. As oportunidades que eles têm de curas em nossos dias são incontáveis. Onde estão então eles e o seu poder? Porque os seus supostos milagres, eles são sempre realizados em um ambiente fechado, controlado, onde as coisas são pré-preparadas, debaixo de luz, de câmeras e de uma multidão de gente já ali observando, esperando o milagre acontecer. Porque aqueles que reivindicam tais dons não possuem dons. Seus milagres são realizados num prédio fechado, com a multidão observando, com muitas câmeras e com atores performando curas ou enfermidades, coisas deste tipo, e muitas vezes. Por que isso? Porque são realizados em estúdios de TV. Porque os milagres que eles reivindicam realizar não acontecem. O dom de cura era um sinal que acompanhava os apóstolos. E quando não funciona, eles usam a desculpa de que Deus não desejou, ou de que a pessoa não tinha fé, ou que a pessoa estava em pecado. Se a cura acontece, eles dizem em proporção à sua fé, eles arrancam textos da palavra de Deus para justificar isso. Mas se ela não acontece, então a culpa não será dele, do curandeiro, mas será do indivíduo que não teve fé. Nem a pessoa que não recebeu o seu milagre recebe a sua oferta de volta. É uma tremenda covardia, não é? É um tremendo charlatanismo, não é? Colocar a culpa de não ter recebido a cura na pessoa enferma. Uma pessoa enferma, com dor, sem esperança, em busca de uma cura, ela não recebe porque esses líderes não performam coisa nenhuma, então recebem ainda, além da sua enfermidade, a culpa de não terem sido curados. Que tragédia, que crueldade, que maldade. Ou eles culpam o cliente, o fiel, ou eles culpam a Deus e dizem: busque de Deus, Ele já te prometeu, você pode reivindicar de Deus. Mas, queridos amigos, Lázaro, ele não precisou de fé para ser ressuscitado. Ele estava morto, que fé ele tinha? Cristo, que tinha o poder, o ressuscitou. 9 dos 10 leprosos curados por Jesus Cristo ali naquela ocasião do Evangelho não voltaram a Cristo, não demonstraram fé, somente um, mas ainda assim Cristo os curou. Quando não funcionam, eles usam de desculpa de que Deus não desejou, ou de que a culpa é do indivíduo que não tem fé. Em terceiro lugar, suas curas eram indubitáveis, as curas de Cristo e dos apóstolos. As curas que Cristo realizava eram feitas de tal maneira, e os apóstolos também, que ninguém poderia negar que um milagre ali ocorreu. Nem mesmo os inimigos do Senhor Jesus Cristo negavam, e chegavam a tal ponto de não poder negar, que atribuíam a Satanás o poder por trás daqueles milagres. Mas os milagres não podiam negar.
Em contraste, na atualidade, há muita dúvida, não é, sobre os milagres. Muitas vezes as pessoas se recuperam progressivamente depois da cura. Recebem a cura e seguem tratando, não é? Um tratamento, etc. Não, as curas de Cristo eram imediatas ali, naquele momento, naquele lugar. Não haveria período de convalescência. Eu sarei, mas eu estou me recuperando. Não, levanta, anda, corre uma maratona. Estava pronto para seguir em frente. Tão diferente de nossos dias. Assim, nós temos aqui uma régua infalível para medir as reivindicações dos operadores de milagres de nossos dias. Os milagres deles são extremamente abundantes em número, milhares e milhões de pessoas curadas hoje? Não. São curas grandiosas de doenças orgânicas, um braço decepado, uma orelha decepada, algo do tipo, pessoas mortas sendo ressuscitadas. São curas inegáveis. Nós estamos olhando aqui sobre dois níveis de realidades totalmente diferentes: os milagres de Cristo e dos apóstolos e os falsos milagres dos falsos líderes e falsos apóstolos de nossos dias. O Senhor Jesus Cristo curava com uma palavra, com um toque. Ele curava instantaneamente, ele curava totalmente, ele curou enfermidades orgânicas, ele ressuscitou os mortos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo curavam com uma palavra, um toque, instantaneamente, totalmente, qualquer pessoa. Enfermidades orgânicas, eles ressuscitaram os mortos, mas não é o que nós vemos em nossos dias. Os milagres do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos eram sinais autenticatórios. Os supostos milagres atuais não podem ser sinais de nada, porque a verdade já está completa, ela já foi entregue. São sinais, na verdade, de obras malignas para afastarem as pessoas de Deus. Certamente Satanás está operando por trás destas coisas. Lembre-se, queridos amigos, grupos pagãos, o ocultismo, eles também reivindicam seus sinais e maravilhas. Os espíritas também realizam suas curas e os seus milagres. A Igreja Católica sempre usou de curas e milagres para manter o povo debaixo da idolatria. Você já ouviu falar de Nossa Senhora de Lourdes, Fátima em Portugal, Aparecida do Norte aqui em São Paulo e tantos lugares. A Igreja Católica mantém as pessoas debaixo de uma ideia, ou melhor, de sinais e supostas curas para mantê-las debaixo da idolatria. Curas e milagres não são coisas específicas do meio evangélico. Satanás sempre manteve pessoas em seu domínio por meio de curas e de sinais e de maravilhas. Bem, então, o que explica as supostas curas e reivindicações dos líderes neopentecostais? Como eu disse, como você tem observado, são na maioria das vezes curas sim, mas de enfermidades psicossomáticas, psicogênicas, pelo poder da sugestão. Muitas curas são claramente forjadas, como já foram pegos aí na televisão, e há muitos e muitos documentários a respeito, especialmente sobre Benihim. Você não encontra isso em português, isso é abafado, mas entra na internet e procura ali desmascarando Benihim, você encontrará centenas de documentários sobre esses falsos líderes e as suas falsas curas. Mas por que milhares de pessoas vão então a essas reuniões de cura e de libertação, uma vez que há tantas provas da falsidade desses líderes e suas supostas curas? Bem, eu creio que é porque muitas vezes uma enfermidade, um problema sério, também é acompanhado de desespero. Você não está tranquilão quando você tem ali uma enfermidade séria. Enfermidade levam pessoas a fazerem ou buscarem coisas que em um estado normal de saúde não fariam. Enfermidade, dor, temor levam pessoas a fazer coisas em busca de alívio da dor, do medo e da morte que em estado de saúde elas não fariam. Assim elas buscam qualquer oferta que lhes é dada de Deus ou de Satanás por uma cura. Outras pessoas, elas estão tão cheias de dúvidas sobre a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, que elas precisam correr de uma igreja para outra em busca de um poder maior, de uma manifestação cada vez maior de Deus. Há muita confusão, um senso de culpa, depressão, um senso de angústia no meio pentecostal, neopentecostal, entre pessoas
que não alcançaram sua promessa, sua cura, seu milagre prometido. Há muita tristeza. Pessoas que foram acusadas de não terem fé, ou de estarem, em pecados, por isso Deus está indiferente a elas e não as cura. Agonia, não é? A agonia da enfermidade é unida à decepção intensificada por um senso de culpa, de que eu não fui curado porque eu estou em pecado e assim Deus virou a face para mim. Quanta angústia, quanta tristeza, quanta decepção, dor de coração há nesse meio neopentecostal. Nós temos encontrado de pessoas que foram traídas porque tiveram fé naquilo que foi prometido pelos líderes, mas não receberam porque são charlatões, negociantes, com seus cassinos religiosos, vendendo a fé como mercadoria. Acaso Deus continua a curar em nossos dias? Certamente. Mas Ele faz isso em resposta à oração. Ele não faz mais isso segundo o poder de um curandeiro evangélico, porque Ele decidiu não fazer. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas Deus também é sábio. Ele opera o seu poder de acordo com o seu plano e sabedoria, e foi a vontade de Deus que esses dons de sinais e maravilhas ficassem no primeiro século para autenticar os primeiros apóstolos. Deus continua a curar hoje, sim, mas Ele cura em resposta à oração. E isso inclui também os processos naturais, como o uso de medicamento e tratamento. Deus deu inteligência, sabedoria ao ser humano e a medicação. Essa é uma bênção de Deus, esse é um dom de Deus. E às vezes Deus acelera os processos naturais de recuperação de uma enfermidade. Deus ainda cura hoje, sim, mas Deus ainda cura hoje segundo a sua vontade. E a sua vontade inclui seu cronograma específico, e Ele cura se for da sua vontade, o que quer dizer que muitos de nós, muitos crentes, meus amigos, serão chamados a experimentar de Deus também na enfermidade. A enfermidade é um meio em que nós experimentamos de Deus também. Assim Deus cura se for a sua vontade. Mas o dom de cura, a habilidade de curar a outros, isto é, uma unção especial dada a uma pessoa para curar, não possui nenhuma base bíblica no período pós-apostólico. E há uma vasta diferença, não é, entre os milagres dos dias do Senhor Jesus e dos apóstolos e dos milagres, entre aspas, dos dias atuais. Sim, Deus é poderoso, soberano, mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas Deus não tem apenas poder, Ele tem poder e tem os seus planos. E assim Ele determinou que esses sinais e maravilhas fossem para o período apostólico, por um propósito que nós já observamos aqui em detalhes. Agora, deixe-me correr para a conclusão. Eu gostaria de usar ou tocar em certos textos utilizados pelos líderes neopentecostais e pentecostais, muitas vezes, para justificarem o dom de curas e sinais. Agora, deixe-me fazer um parêntese aqui. Certamente, há milhares de queridos irmãos e irmãs no meio pentecostal e também no meio neopentecostal. Há crentes em Jesus Cristo ali. Queridos irmãos, amigos irmãos, cujos nomes estão no livro da vida com o nosso. São pessoas que experimentaram a conversão, que vieram a Cristo em arrependimento e fé e receberam a nova vida que Ele dá. Certamente, no meio desta desordem, há muitos crentes em Jesus, e eu conheço pessoalmente, tenho queridos amigos pentecostais e neopentecostais, pessoas que conhecem a Deus e amam a Deus. Mas são pessoas, muitas vezes, que são vítimas de líderes charlatões que não conhecem a palavra de Deus. E por conta dessa sua fé, muitas vezes mais no líder do que na palavra de Deus, eles são levados em rodão para dentro de um caminho místico, em busca de sinais e maravilhas não prometidos na palavra de Deus. E a sua vida, muitas vezes, é uma vida de altos e baixos, de alegria e de tristeza, porque não estão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, firmados no conhecimento da doutrina do Espírito na palavra de Deus. Mas há muitíssimos crentes em Jesus Cristo, queridos irmãos e amigos, e nós queremos resgatá-los deste meio, para conhecerem a vontade de Deus e viverem vidas mais agradáveis a Ele. Assim, queridos amigos, eu fecho esse parêntese para que ninguém imagine que eu estou atacando, queridos irmãos, mas sim líderes e falsas ideias
ideias que têm desvirtuado o povo de Deus, afastado a igreja do Senhor em nossa geração da verdade do Senhor. Bem, deixe-me tocar agora nesses textos que são arrancados da palavra de Deus pelos líderes pentecostais para tentar justificar seu poder, seus sinais, suas curas, etc. O primeiro deles está em João capítulo 14, abra comigo no versículo de número 12. João capítulo 14, eu peço a sua paciência, é muito importante lidarmos com esses textos. João 14, versículo de número 12, aqui está um texto muito usado pelos líderes neopentecostais. Versículo de número 12. Na verdade, diz o Senhor Jesus Cristo aos discípulos, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Bem, os líderes neopentecostais afirmam o seguinte: o Senhor Jesus Cristo está prometendo aqui que se nós crêssemos nele, nós poderíamos realizar milagres, sinais, obras tão grandes ou muito maiores e abundantes do que a que ele próprio realizou. Esse é o ensino dos líderes neopentecostais. Eles são bastante seletivos em seus versículos, na verdade, não é? Porque, veja, este versículo não se refere apenas à cura, mas também a outras grandes obras, e as farás, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Esse versículo não se refere apenas a curas, também se refere a outras grandes obras. Quais foram as outras grandes obras, além de curas, que Jesus realizou? Ele alimentou multidões de milhares, dezenas de milhares de pessoas, com apenas pouquíssimos pães e peixes. Jesus também andou sobre as águas. Ele aquietou uma imensa tempestade. Foram obras que Jesus realizou, além dos milagres de cura. Será que nesse sentido aqui, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, lá no início, fizeram maiores obras do que Jesus? Não. Nenhum dos discípulos ou apóstolos que ouvem essas palavras de Cristo aqui em João capítulo 14, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Nenhum deles realizou maiores ou mais obras que o Senhor Jesus Cristo realizou aqui na terra. Nenhum deles. Porque, veja, ao invés de acalmar uma tempestade, Paulo nos diz que ele naufragou na tempestade pelo menos 4 vezes. Ao invés de alimentar multidões, Paulo nos diz em 2 Coríntios 11, 27, que ele sentiu fome muitas vezes. Em vez de curar todas as pessoas, Paulo perdeu a esperança com Trófimo, que tinha deixado enfermo em Mileto. Deixei ele enfermo, está nas mãos do Senhor. Nenhum apóstolo realizou maiores obras de sinais, nem em quantidade, nem em poder, que o Senhor Jesus Cristo, Salvador. Porque os milagres do Senhor Jesus, os seus sinais, mostravam o seu relacionamento pessoal com o Pai. E se alguém pudesse realizar maiores milagres que Jesus Cristo, estaria provado que Jesus Cristo não era exclusivo em seu relacionamento com o Pai. A expressão maiores obras não se refere necessariamente a milagres de sinais. Cristo se referia a outras coisas. Cristo se referia à obra de evangelização de almas. Porque os milagres, que eram parte da obra que ele realizou, tinha um elemento temporário. Os milagres de Cristo, pense assim, foram uma pequena obra. Foram temporários, foram uma pequena obra. Mas o grande e maior sinal, a grande e maior obra seria a salvação de almas, porque seria algo eterno. Os pães alimentaram provisoriamente, foram sinais grandiosos, mas menores. Mas pessoas salvas foram os maiores sinais, grandes obras. O Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para cumprir toda a justiça, para oferecer a si mesmo como um sacrifício no lugar de pecadores. Mas em seu tempo aqui no mundo, em sua encarnação, ele não evangelizou tantas pessoas pessoalmente quanto os apóstolos evangelizaram. Pessoalmente, o Senhor Jesus Cristo evangelizou menos pessoas, assim por dizer, do que os apóstolos, em termos de número de pessoas. Essas são as maiores obras, almas salvas por toda a eternidade. E esse é o maior milagre, querido amigo. Os milagres físicos de sinais
que foram para autenticar a mensagem de Cristo dos apóstolos foram menores sinais. O Evangelho e a salvação de almas são as maiores obras. E assim, em um sentido numérico, de contagem, pela propagação do Evangelho, milhares de pessoas foram salvas pelo testemunho dos apóstolos e dos discípulos que vieram depois crendo em Jesus. Pensa sobre um homem como Charles Haddon Spurgeon na Inglaterra. Quantas milhares de pessoas ouviram o Evangelho e nasceram de novo pela instrumentalidade que Deus deu àquele homem. George Whitefield, D.L. Moody nos Estados Unidos, e tantos outros homens que por décadas pregaram o Evangelho, comparativamente, numericamente falando, foram mais almas alcançadas, assim por dizer, do que Cristo e os apóstolos. Todavia, Cristo veio para ser a semente que morreria, para que a árvore crescesse, não é? O grão, a semente de trigo, que seria moída para que se tornasse o pão da vida, para que você e eu comêssemos e tivéssemos vida eterna, para que os apóstolos levassem esse pão de vida aos outros. Sem Cristo não haveria evangelho e salvação. Ele veio para entregar a sua vida. Mas os apóstolos e os discípulos que creram nele realizaram essas obras numéricas maiores, mas ninguém realizou milagres maiores do que o Senhor Jesus Cristo, de maneira alguma. A expressão maiores obras não se refere necessariamente aos milagres de sinais. Cristo se refere a outra coisa aqui. Esses milagres de sinais foram as obras menores, mas a multidão de almas alcançadas, as obras maiores. Isaías 53, versículo 4, agora é um outro texto utilizado pelos líderes neopentecostais. Abra comigo Isaías capítulo 53, versículo de número 4. Observe, muito interessante. Verdadeiramente, diz Isaías sobre Cristo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Bem, os líderes pentecostais e neopentecostais afirmam, nem todos, mas os líderes do movimento de curas, milagres e sinais, eles afirmam que na sua morte, Jesus Cristo levou embora as nossas enfermidades. E que agora é nosso direito, é seu direito, reivindicar a sua cura. Cristo já levou embora a tua enfermidade, reivindique a tua cura, peça a Deus, é teu direito, reivindique dele a tua cura, a tua libertação, a tua prosperidade, porque Cristo já levou embora as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas dívidas. Dívida é um tipo de enfermidade, eles dizem. Mas veja, esse versículo de número 4 de Isaías 53... não se refere ainda à morte de Jesus Cristo, mas sim ao seu ministério terreno, enquanto ele ainda estava vivo. Veja os primeiros versículos de 1 a 4 agora. Quem deu crédito à nossa pregação, isto é, quem ouviu a pregação de Cristo, ele foi desprezado. A quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi, isto é, Jesus subindo como renovo perante ele, isto é, a mensagem, perdão, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora, a partir do versículo 5, se refere à sua crucificação. Do versículo 1 ao versículo 4 se refere à sua vida. Foi desprezado, foi humilhado, realizou milagres, curou pessoas, levou as suas dores e enfermidades. Perfeito? Agora do versículo 5 em diante, começa a falar sobre a sua crucificação. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído na cruz, isto é, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora veja comigo, acompanhando esse texto, Mateus capítulo 8, 17, onde Mateus repete essa palavra. Mateus 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Por acaso ele estava na cruz já, pendurado? Não. Mateus está citando o versículo de Isaías, que é o versículo 4, observe, Isaías 53, 4, Jesus verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Ele fez isso em seu ministério terreno, quando ele curou pessoas. E Mateus vem aqui no capítulo 8, versículo de número 14, ou melhor, 17, diz:
que Jesus Cristo fez o que ele fez nos versículos anteriores para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O que foi que ele fez? Veja o versículo 14. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Por que isso? Nos diz Mateus, para que se cumprisse o que fora dito por Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Os líderes neopentecostais tomam esse versículo 4 de Isaías 53 e diz, olha, aqui está dizendo em Isaías, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores. Então, quando ele morreu na cruz, ele garantiu para todo cristão a cura da sua enfermidade e da sua pobreza. Você pode reivindicar de Deus, mas não, Mateus está dizendo que ele fez isso enquanto ele estava vivo, não quando ele foi à cruz. Quando ele estava vivo, ele curou muitas pessoas. Esta não foi uma obra de cruz, foi uma cura espiritual, assim por dizer, para que um pecador pudesse vir a ele e ser curado pelo médico de almas, Jesus Cristo Salvador. É esse o raciocínio, queridos amigos, é esta a ideia por trás deste versículo. E esse texto aqui, ele é muito claro. Pedro cita, não é, também este versículo de Isaías, dizendo que Cristo, ou melhor, Mateus, que Cristo cumpriu o seu ministério terreno, realizando curas. Isso não foi cumprido na crucificação. Assim o versículo 4 de Isaías se refere ao que ele realizou em sua vida, e o versículo 5 de Isaías 53, o que ele realizou na sua morte. Cura física na sua vida física aqui, curando as pessoas. Versículo 4 de Isaías, capítulo 53, do 1 a 4, e cura espiritual na cruz, a partir do versículo 5. Percebeu? Muito bem, agora Marcos capítulo 16, precisamos correr, versículo de número 17 a 18, abra comigo em Marcos capítulo 16, mais um texto utilizado pelos líderes neopentecostais, estamos correndo para o final, Marcos 16, 17 e 18, aqui está o texto, é Jesus Cristo falando aos apóstolos, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Os líderes pentecostais e neopentecostais dizem que faz parte da grande comissão dada por Cristo à igreja, a todos os crentes, pegarem serpente, beber veneno, curar os enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas. Cristo deu na grande comissão a toda a igreja até o final realizar estas coisas, mas não faz parte não. Isso é dito aqui somente aos apóstolos, e não a todos os crentes. A regra de ouro é levar sempre em conta o contexto em que o Senhor Jesus Cristo está falando. E o contexto aqui é o contexto da descrença dos apóstolos. Observe o versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, Senhor Jesus ressuscitou, e apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. O contexto é que eles estavam incrédulos. Correto? Pois bem, e ele começa a dizer, no versículo 16, ele dá um comando, e de por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E agora ele segue falando somente, repreendendo aos apóstolos. A partir do versículo 17, ele diz, sigam por todo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos. Versículo 17, estes sinais, apóstolos, seguirão aos que crerem, aos que entre vocês, apóstolos, deixarem de ser incrédulos e crerem, vocês realizarão estes milagres, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, etc. Isso é dito aos apóstolos somente, não a todos os crentes. No versículo de número 11, a partir do versículo de número 11, o Senhor começa a repreender os apóstolos, versículo 14 em particular. Então ele anuncia a grande comissão que é dada aos apóstolos e por extensão a toda a igreja. Todavia, tendo dado essa comissão, imediatamente ele retorna ao problema da descrença dos apóstolos, no versículo 16. Versículo 17, ele começa a falar especificamente com os apóstolos a partir de então.
Ele diz a partir do versículo 16: o que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta é a mensagem. E agora ele começa a repreender os apóstolos, mas também trazer uma palavra de esperança. E ele diz que aqueles apóstolos que crescem, certos sinais os acompanhariam. Espero que não esteja nebuloso a tua compreensão. Veja o versículo 14 novamente, vamos voltar didaticamente aqui outra vez. Finalmente apareceu Jesus aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Eles não estavam crendo na ressurreição de Cristo. O Senhor os repreende, e aqui o Senhor lhes dá a comissão e o comando de irem pregando o Evangelho. Eu os repreendo, a missão de vocês agora é essa. E se vocês deixarem de ser incrédulos e seguirem a grande comissão, vocês, apóstolos, haverão de realizar esses grandes sinais, esses grandes milagres. Esses sinais os acompanharão, se eles crescem e obedecessem a instrução de todo o coração. Eles expulsariam demônios, falariam em novas línguas, sobreviveriam mordidas de cobra, tomariam veneno e não morreriam, curariam enfermos. E estes sinais, veja você, seguiram os apóstolos em seus ministérios. Claro que sim. O final do livro de Marcos nos informa que os apóstolos obedeceram e deixaram de ser incrédulos. E assim eles colheram os sinais em seus próprios ministérios, autenticando que eles eram os apóstolos de Cristo, porque esses são sinais do apostolado. Eles falaram em línguas no dia de Pentecoste, não é? Todos eles. Depois Paulo também. Eles curaram enfermos. Atos, a primeira parte é sobre Pedro, seu ministério, curando enfermos. Depois a segunda parte de Atos é Paulo. Eles expulsaram demônios. Paulo expulsou o demônio daquela jovem em Atos 16. Paulo sobreviveu à mordida de uma cobra venenosa em Atos capítulo 28, versículo de 3 a 6. Isso aqui se aplica aos apóstolos. O Senhor Jesus ressuscita, dá a ele a grande comissão apostólica e diz: se vocês deixarem de ser incrédulos, esses sinais acompanharão o ministério de vocês, autenticando o ministério de vocês diante da igreja e dos homens, que vocês são os verdadeiros apóstolos. Eles creram, e no dia de Pentecostes eles falaram em línguas, e nós vemos todos esses sinais: expulsão de demônios, falando em língua, Paulo sendo mordido por uma serpente, e tantas outras coisas que não foram registradas aqui porque não havia necessidade. Foi ao longo do ministério dos apóstolos. Mas você não vê a mesma coisa acontecendo com os demais discípulos, com todos os crentes ao longo da história. Claro, obviamente Deus protege o seu povo e usa o seu povo, mas esses foram sinais autenticatórios dos apóstolos. E eles creram, e eles seguiram em frente, e o seu ministério foi autenticado pelos sinais dos apóstolos. E Paulo fala sobre os sinais do meu apostolado sendo manifesto entre vós, com sinais, curas, milagres e outras coisas. Agora, um último texto então para concluirmos. Tiago capítulo 5. Esse é um texto um tanto controverso. Tiago capítulo de número 5. Esse é um dos versículos mais explorados pelos líderes neopentecostais para dar base aos seus operadores de cura. Você já observou esses líderes com um vidrinho de azeite de oliva comprado no supermercado? Eles saem por aí colocando assim, orando. Eles usam esse versículo aqui para dizer que eles têm poder pela unção para curar, para ajudar, para abençoar, para fazer prosperar, coisas desse tipo. Tiago capítulo 5, nós vemos aqui esse texto. É um texto longo, nós iremos ler apenas a conclusão, está no final. Versículo 14 do capítulo 5. Há várias exortações aqui à igreja, mas é esse texto do versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Óleo, azeite. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-á então perdoados. Muito bem. Querido, Deus na verdade cura pessoas de suas enfermidades, certamente. Mas é importante entender que há uma maneira específica como Deus opera o seu poder para curar. Houve um dia que haviam curas espetaculares, sinais que tinham um propósito específico, como nós vimos. Mas há outro tipo de cura que não tem nada a ver com sinais e autenticação. Tiago está lidando com esse tipo de cura, que não está ligado a sinais de milagres e maravilhas para a autenticação de líderes e apóstolos. Aqui no capítulo 5 ele lida com esse tipo de cura.
Aqui no versículo 14, nos é comandado a chamar não os operadores de sinais, mas os líderes da igreja. Está alguém entre vós doente? Ele não diz, chame os curandeiros, chame os operadores de sinais. Ele diz, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Os líderes, homens da igreja local, que conheciam esse indivíduo que estava enfermo. Alguém está doente da igreja, peça que um parente vá e chame os presbíteros da igreja. Não os curandeiros mais próximos da igreja local. Veja, aquele enfermo ali na sua cama, ele não foi levado à igreja, ele não foi conduzido para um culto de cura e libertação. Ele fica na cama dele e é chamado o presbítero a ir até a sua casa. Não há nada em Tiago 5 que tenha a ver com milagres ou dons de cura. Absolutamente nada em todo o capítulo 5 de Tiago. A passagem aqui em capítulo 5 nos ensina que Deus, ele percebe e que ele está preocupado e que ele se envolve com a enfermidade dos seus filhos. Esse é o ensino desse capítulo 5. E que a cura virá em resposta à oração das pessoas e do enfermo, se for da vontade de Deus. Não é a chamada oração de fé pentecostal que está mencionada aqui, não. A oração de fé que se eu declarar você é curado. Mas é crendo que Deus é capaz de fazer, e não através de um curandeiro evangélico, fazendo uma oração de fé sobre a pessoa, nada do tipo. É sempre segundo a vontade de Deus. E esse é um princípio ensinado em toda a carta de Tiago. Tudo na carta de Tiago é segundo a vontade de Deus. Fareis isso, irei ali, viajareis, negociareis, se for da vontade de Deus. Esse é um princípio de ouro. Paulo orou por cura e ele não recebeu, lembramos disso, não é? Então é segundo a vontade de Deus a cura. Os grandes santos da história sofreram grandemente com grandes enfermidades e clamaram a Deus, mas não foram curados muitas vezes. Então é segundo a vontade de Deus. Agora veja esse versículo de número 14. Observe. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Orar sobre ele não quer dizer impõe as mãos sobre ele porque você é um curandeiro evangélico e tem poder e cure. Não quer dizer isso. Orar sobre ele não quer dizer impõe as mãos para curar. Talvez eles tocassem o indivíduo, sim, era uma pessoa viva, um amigo, um querido irmão na fé. Talvez eles tocassem para mostrar simpatia, colocassem a mão no ombro, na cabeça, algum carinho do tipo. Talvez eles fizessem isso para mostrar uma simpatia, um apreço pelo irmão enfermo. E ele segue dizendo, se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros, não é que leve para a igreja para um culto de cura e libertação. Orem sobre ele, não quer dizer impõe as mãos para ser curado, ungindo-o com óleo, ungindo-o com azeite. Agora, o termo unção aqui não é o termo da unção religiosa que nós encontramos no Antigo Testamento. Davi foi ungido por Samuel como rei, Saul foi ungido como rei. Não é aquele termo religioso usado para unção. O termo ungir com óleo aqui, o termo ungir, é um termo mais medicinal, é um termo médico. Haviam dois termos, pelo menos, para ungir aqui. E o termo utilizado por Tiago não é o termo religioso da unção religiosa, mas um termo médico, um termo medicinal. O termo aqui tem a ideia de massagear. Massageie o indivíduo com óleo. Ungir ou massagear com óleo. O termo unção não é um termo da unção religiosa, que é o termo crisma, mas é um termo médico, ungir, massagear com óleo. O óleo de oliva, não é? O azeite de oliva, ele era usado para enfermidades na antiguidade, para escaras, para refrescar, para todo tipo de problema. E essa é a ideia. Tiago está dizendo àqueles presbíteros, vocês vão visitar esse irmão enfermo, venha, ore junto com ele, clame ao Senhor, se for da vontade de Deus, que Deus irá curá-lo. Mas não sejam tão espirituais que vocês não façam nada prático por esse enfermo. Tragam óleo, passa nas escaras, refresque ele, ajude ele, traga um elemento medicinal também, dê alguma ajuda prática, médica ao indivíduo, ao querido irmão. Não sejam tão espirituais que não tenham nada prático e útil para ele. E o ponto aqui é que não há nenhum dom de cura operando nesse capítulo. Ninguém que tinha um dom de cura, chama um homem que tem dom de cura, o operador de sinal, vai lá na casa dele, impõe a mão, ore e ele será curado. De maneira alguma, eram presbíteros comuns, ordinários da igreja, não eram nem mesmo apóstolos aqui, que tinham sinais. Versículo 15. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. A oração de fé
Bem, uma oração que é feita crendo que Deus é capaz de curar. Não uma oração de um curandeiro e o poder sai aqui por baixo da manga e porque eu tenho oração de fé pentecostal ele é curado. Não, orem com fé. E o doente também, porque Deus é poderoso, creia nisso. A oração de fé pode ser um dom raro, é claro, nós já lidamos com isso em estudos anteriores, uma capacidade rara dada por Deus. Orar sabendo que o Senhor está ouvindo, irá responder, e o Senhor levantará o enfermo. Claro, levantará o enfermo, mas Ele não diz imediatamente ali na cama, no seu tempo, da sua maneira. Agora observe por quê. E a oração de fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se houver cometido pecados, isso indica que essa enfermidade pode ser um caso especial de uma enfermidade que foi o resultado da disciplina de Deus sobre um pecado daquele homem, daquela pessoa. Talvez aquela pessoa tenha se envolvido em contenda na igreja, em fofoca séria, resistindo à palavra de Deus, resistindo à disciplina, persistindo em pecado. Então Deus o disciplina. E ali os presbíteros são chamados. O homem precisa se arrepender diante da igreja e diante de Deus. Ele precisa pedir perdão, e perdão precisa ser dado, o orgulho quebrado. Nós lembramos do caso de Jó, não é, dos seus amigos, que Jó precisou orar por eles para que fossem curados. E esse é o princípio então para a cura, a resposta de Deus segundo a vontade de Deus, nunca por meio de supostos dons e curandeiros evangélicos. Queridos amigos, são tantos textos, não é? Nosso tempo é curto, termina aqui, não há mais tempo para a gente desdobrar esse versículo, mas eu tentei trazer os principais textos utilizados pelo movimento neopentecostal das curas de milagres e sinais, para mostrar que há uma diferença imensa entre a realidade da palavra de Deus, das curas do Senhor Jesus e dos apóstolos e das reivindicações dos líderes neopentecostais. Bem, deixe-me concluir por aqui. Nós não temos tempo ainda para lidar com outras questões, não é? Mas o ponto é, permaneça na palavra de Deus. Se você não se sentiu convencido, volte-se, ouça novamente esse estudo, abra a palavra de Deus com calma, siga o raciocínio bíblico. Compare e contraste o ensino da palavra de Deus com o que nós vemos nos nossos dias, nos cassinos religiosos, do mercantilismo da fé, desses líderes que usam da fé como mercadoria. Firme-se na palavra de Deus. Saiba que Satanás tem suas estratégias também para desviar a igreja da palavra de Deus. E conforme você aprende e cresce no conhecimento da palavra de Deus, defenda a fé. E ajude outros queridos irmãos e irmãs em Cristo que estão no meio pentecostal e neopentecostal a se voltarem à palavra de Deus, e amarem a palavra de Deus, e se firmarem nela, e serem guiados pelo Espírito na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude e aplique estas verdades à nossa alma, e nos firme e nos enraize na palavra de Deus, para vivermos vidas mais agradáveis a Ele, não sermos levados pelo vento de doutrina e de erro de nossos dias. Vamos concluir juntos nesta tarde louvando ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor então, entoando o hino de número 84 em nosso inário. Hino de número 84. Estas verdades, estes sentimentos, ó dia alegre, eu abracei Jesus e nele a salvação.
E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e as consolações tão ternas e tão presentes do seu Santo e glorioso Espírito, permaneçam e continuem com cada um de nós, hoje, durante a nossa breve jornada aqui na terra, e para todos sempre mais. Amém.